A gente está falando sobre ocupação de espaço público, a gente vai para uma ocupação que existe, na verdade, cultural em São Paulo. Nossa repórter, a Cissa Soriano, que vai contar para a gente, ela está ao vivo na Avenida Paulista com essa ocupação. Oi, Cissa, conta para a gente o que você está fazendo aí na Avenida Paulista. Thalita, o Ilê está fazendo aqui na Paulista o que sabe fazer de melhor, é resistência. 44 anos de história do primeiro bloco afro do Brasil estão sendo contados aqui numa ocupação. Eu vou falar agora com o Vinícius Murilo, que é um dos curadores dessa mostra, que eu vi brevemente, posso dizer que está um espetáculo, está maravilhosa. Como é que foi, Vinícius, reunir uma história tão rica como é a do Ilê, num espaço e assim, tão resumidamente? Foi realmente um desafio para a gente, né? A gente passou 10 meses lá em Salvador, colhendo acervo, fazendo a pesquisa, entendendo um pouquinho mais sobre a história do Ilê. E no momento que a gente mergulha nessa história, né, a gente mergulha na história de vários outros brasileiros que não moram no Curuzu, mas que também são representados por eles, né? Agora, Vinícius, o Ilê não é só carnaval. A gente aqui no Sul-Sudeste imagina o Ilê só na época de carnaval. O Ilê é muito mais do que isso. O Ilê é muito mais que isso, né? Além do próprio carnaval, ele tem projetos sociais como a Escola Mãe Hilda, projetos de extensão pedagógica, cursos oferecidos para a comunidade. Então ele extrapola muito mais que apenas o carnaval que acontece em fevereiro ou março, né? Vamos contar um pouquinho do que as pessoas vão ver aqui nessa ocupação. Sim, a gente traz aqui os 44 tecidos. O Ilê, ele conta a própria história pelos tecidos. Eles estão aqui presentes de modo digital. A gente tem uma linha do tempo que também conta um pouquinho a história do Ilê e do movimento negro no mundo e no Brasil. Fantasias originais, croquis, documentos originais. E tem uma sala que a gente chama de sala dos tambores, né? Que é uma sala que a pessoa pode tocar o próprio tambor do Ilê como se fosse um videogame. Então ela ouve o que os amigos estão tocando junto com uma aula que tem nessa sala e conhecer um pouquinho mais sobre a história de resistência, né, desses quase 45 anos do bloco. E aqui a gente tem também muitos monitores com depoimentos que vocês coletaram lá em Salvador. Exatamente, a gente traz depoimentos dos próprios moradores lá do Curuzu, também do vovô do Ilê, Daniela Mercury, Sandro Teles, que é diretor artístico lá do Ilê, e outras pessoas também foram fundamentais para a formação do bloco. Muito obrigada, Vinícius. Bom, eu vou te dizer, Thalita, que eu toquei os tambores nessa sala que o Vinícius contou. É uma experiência única. A ocupação, ela merece ser visitada. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cissa. Como a Cissa disse, o bloco Ilê Aie tem 44 anos, é o primeiro bloco afro do Brasil, revolucionou o Carnaval da Bahia. O Ilê, ele é muito mais, ele é um movimento, na verdade, de preservação da memória, da identidade negra no Brasil. E a gente tem uma reportagem, um VT curtinho, mostrando um pouquinho depoimentos das pessoas que ajudaram a construir o Ilê e que trouxeram bastante para essa exposição. Vamos dar uma olhada nesse VT. Os alunos perguntavam: quem é Dandara, quem é a Cotirene, quem é Zumbi? Aí os professores diziam: vão lá no Curuzu procurar saber, ninguém sabe quem é esse povo não. Então houve uma migração de estudantes de escola pública e privada para virem ao Curuzu saber quem são essas personagens que a gente tanto cantava, né? E que ninguém sabia, não estava na historiografia oficial, os professores não sabiam. Quem descortinou essas figuras e a nossa história foram realmente os blocos afro. Foi através do carnaval, né, onde essas pessoas tiveram a ideia de começar a contar um pouco mais e contar mais, né, da história. É importante falar as coisas que foram inventadas por pessoas negras, é importante na medicina, na tecnologia, em todos os lugares, que existem essas coisas, né? Faz parte da construção de da autoestima de um povo, né? Que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro que viemos mostrar pra você. É tão intuitivo, né, que o movimento dos tambores, porque assim, é tudo muito improvisado. Isso é meio natural, assim, porque ele até aprende olhando, repete, mas não consegue se desenvolver dentro de um samba afro. Tocar aquilo do começo ao fim, variando. É louco, né? Mas nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo.
Olha só, a exposição do Bloco Ilê Aie fica em cartaz no Centro Cultural Itaú até 6 de janeiro do ano que vem. Tem bastante tempo para visitar. O horário é das 9 da manhã às 8 da noite, de terça a sexta, e daí sábado, domingo e feriados abre mais tarde, às 11 da manhã. A entrada é gratuita e o Centro Cultural fica na Avenida Paulista, número 149. Só chegar lá, bem bacana, a Cissa mostrou. De muita qualidade essa exposição e bacana para conhecer mais essas figuras africanas, de matriz africana, de tradição africana, muito bacana.